Irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, te agradeço, Deus, por mais um dia estarmos aqui, Senhor, e que, assim como o Senhor, a palavra diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir as palavras de Paulo, para entender as palavras de Paulo, melhor dizendo. Então, eu também oro, Deus, para que não só os irmãos que estão aqui presentes na igreja, mas também aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, que o Espírito Santo possa estar abrindo o coração, Deus, assim como abriu de Lídia para ouvir as palavras de Paulo, possa abrir o coração dos irmãos para ouvir esta palavra, Pai, e que o Senhor me dê graça, Deus, me dê sabedoria, que o Senhor faça a obra, Deus, que eu seja apenas, Deus, instrumento nas Tuas mãos, Pai, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós vamos ministrar agora uma série de palavras a respeito da história da igreja, a respeito da história da igreja. Então, começamos pelo começo. Glória a Deus. Vamos começar pelo começo. Primeiro os 300 anos, né, os 3 primeiros séculos, foi o período da transição, depois a Idade Média, e depois, né, a Reforma, o período da Reforma e a atualidade. Ultimamente, né, foi até esse um dos motivos que foi despertando para ministrar essa palavra. Alguns irmãos da nossa igreja e de outras igrejas também perguntavam: pastor, quando começou a igreja católica? É uma boa pergunta, não é? Como é que começou? Quem fundou a igreja católica? Uma boa pergunta, né? Só que é uma pergunta que não dá para responder numa frase, numa palavra. É meio complicado o negócio. Então, né, aqui a igreja católica ela não começou, ela não foi fundada, né? Eu vou explicar isso no decorrer das ministrações, né? Então, mas os católicos, eles acham que a igreja católica, né, começou lá no início do cristianismo. Eles acham que a igreja católica e o cristianismo é uma coisa só. Eles são chamados de cristãos. Então, só que é o seguinte, a primeira igreja, os primeiros 3 séculos, a igreja não tinha nada a ver com o catolicismo. A igreja era a igreja de Cristo, a igreja cristã ou evangélica. Por quê? Cristã e evangélica é a mesma coisa. Por que significa cristão? Seguir a Cristo. E o que significa evangélico? Seguir o evangelho de Cristo. Obviamente, então, é a mesma coisa. Cristã ou evangélica é a mesma coisa. Porém, na igreja primitiva não se usava esse termo evangélico. Por quê? Porque ainda não havia, o cânon ainda não havia sido, não tinha se completado ainda. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Então não havia essa expressão igreja evangélica, né? Então era a igreja cristã. Mas depois, então, se completou o cânon, foram escritos os evangelhos e tal, então e veio essa expressão igreja evangélica. Mas igreja evangélica e igreja cristã é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Igreja cristã, cristãos são aqueles que seguem a Cristo, e evangélicos são aqueles que seguem o evangelho de Cristo, que dá na mesma. Então é a mesma coisa. E agora, e o catolicismo é a mesma coisa? Não, é outra coisa. Mas eles acham que, né, o catolicismo começou lá com Pedro. Inclusive, né, eles entendem que o primeiro papa, né, foi Pedro. Entendem até, inclusive, que os irmãos, não sei, né, se os católicos são irmãos, não sei. Mas os católicos que vão nos ouvir pelo rádio, né, tenham misericórdia, né? Misericórdia não, tenham compreensão, né? Espero que eles tenham compreensão que o amor não é concordar com tudo, não. A gente ama os católicos, mas amor não é concordar com tudo, amor é falar a verdade. E o catolicismo não é uma igreja, né, cristã e nem evangélica, não tem nada a ver com a igreja cristã e nem com a igreja evangélica. Eles se autodenominam cristãos. Cristãos porque creem em Cristo, certo? Mas o diabo também crê. Eles creem, mas não obedecem nada, né? E a idolatria, a Bíblia é bem clara, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Porém, vai aqui também o recado para os evangélicos, que hoje os evangélicos são muito mais idólatras do que os católicos. É triste falar isso, mas esta também é uma outra verdade, porque os católicos idolatram uma imagem. Os evangélicos estão idolatrando o corredor de sal,
é rosa ungida, é tapete de fogo, é vassoura de fogo, né, um monte de objetos. Esses objetos, depois até a gente vai falar disso quando chegar na parte que fala da Idade Média, né? Na Idade Média tinha, né, eles vendiam muitos desses objetos. Tinha as indulgências e também tinha a venda de objetos. Depois nós vamos chegar lá mais no meio da pregação, mais no meio da pregação não, no meio da nossa mensagem toda, né? Quando nós chegarmos nessa parte que vai falar da Idade Média, a gente vai chegar nisso daí. Então, quer dizer, os evangélicos hoje, na verdade, não todos, lógico, né? Mas uma boa parte, talvez quase que a maioria, voltaram àquilo que a Igreja Católica fazia na Idade Média. Está pior do que a Igreja Católica contemporânea. Está mais ou menos igual a que a Idade Média fazia, né? Vendia, porque hoje você vai na Aparecida, você compra a imagem, você compra muitos objetos, mas quem está vendendo não é a igreja. Quem está vendendo são as pessoas. Não é a igreja em si que está vendendo. Não é a instituição que está vendendo. Naquele tempo da Idade Média, era a própria instituição que vendia, né? E hoje os evangélicos, né, muitas vezes é a própria instituição que vende os objetos, a rosa ungida, entendeu? Então, está pior do que os católicos, né? Está pior. E são muitos objetos que os evangélicos vendem hoje, muitos. Ah, mas acontece o seguinte, os católicos, eles dizem que a imagem está lá, mas é só para lembrar. A gente não adora a imagem, a gente não é só para lembrar, é só um ponto de contato. E, na verdade, os evangélicos também estão com essa mesma desculpa, que não adora a rosa, é só para gerar fé. Olha, mas a fé vem de algo invisível. Como é que eu tenho que botar uma rosa para gerar fé? Então, tem uma outra coisa. A Bíblia diz o seguinte, que as imagens não é só aqueles que se ajoelham, é aqueles que se ajoelham perante elas, é aqueles que as adoram e aqueles que os fazem. Aquele que fabrica a imagem, está errado também. Então não tem essa desculpa que está lá só para... E a partir do momento que tem um ponto de contato, já virou bagunça. Porque não tem que ter ponto de contato. O nosso ponto de contato é o Espírito Santo, ele é invisível. Não pode ter nada visível. Botou alguma coisa visível, já atrapalhou tudo. Já botou alguma coisa que se possa ver, que se possa enxergar, já atrapalhou tudo. Já é o dedo do diabo no meio. E a Bíblia é bem clara, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, Martinho Lutero, ele saiu da Igreja Católica, né? E assim como tantos outros reformadores, porque ele percebeu, se eu ficar aqui, nós vamos para o inferno, esse negócio aqui não vai melhorar. Ele queria que mudasse aquilo lá, mas como não mudou, eu sinto dizer aos nossos irmãos, né, católicos, que muitos deles eles vão ter que sair de lá, senão eles vão para o inferno. E muitos irmãos, e muitos evangélicos também, que estão numa igreja que está pregando tudo errado, não, lá prega assim, aqui prega mais ou menos, aí o pastor, quantos que falam para mim, pastor, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é certa, como você prega, o que você prega está correto, eu sei que está, eu sinto que está, e continua lá na igreja pregando tudo errado. Vai para o inferno junto. Vai para o inferno junto, mesmo sendo igreja evangélica. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara, o cego guiando o outro cego, só o primeiro cego é que vai para o abismo. É isso que diz a Bíblia? Não. É os dois que vai cair no abismo. É os dois. Portanto, eu sei que onde tem igreja, seja evangélica, seja lá qual for, né, onde tem gente, tem erros, tem coisas, mas erros secundários a gente ajuda a corrigir. Mas quando são erros em pontos fundamentais, nos princípios, aí não dá. Aí você tem que sair fora, senão você vai para o buraco junto. Agora, é lógico que não vai sair por causa de picuinha, né? Erros secundários, na verdade, se nós amamos nossos irmãos, nós temos que ajudar a consertar, temos que ajudar, temos que contribuir, vamos melhorar. Eu estou aqui para ajudar, o que eu posso fazer para melhorar isso aí que está errado? Mas quando são muitos erros, e são erros fundamentais, se insistir ali, vai para o inferno também. Porque o inferno existe, não é brincadeira, coisa não é brincadeira. Então essa história de que, né, a Igreja Católica diz que o primeiro Papa é Pedro, e que distorcem aquele texto que fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, então Pedro seria a pedra. Nós vamos chegar lá e eu vou explicar tudo isso. No momento certo eu vou explicar tudo isso, o que significa aquela pedra, tudo isso eu vou explicar. Mas vamos por ordem, estou dando aqui uma
uma passada rápida aqui, alguns pontos importantes. Então, se Pedro fosse o Papa, né, se a igreja fosse fundamentada em cima de Pedro, ela já tinha caído, porque passou uns dias ele negou Jesus. Depois que ele teve aquela revelação, passou uns dias ele negou Jesus. Já tinha quebrado a igreja já tinha caído, se tivesse edificada em cima de Pedro. Entendeu? Mas eu vou explicar bem isso daí, porque não é fácil, tem que investir um tempinho. Quando chegar na hora certa aqui do meu cronograma aqui. Quero dizer que o meu cronograma não é exato, não está totalmente na ordem, está mais ou menos. É muito difícil, irmãos, é muito assunto, é muita coisa, e a gente tem que resumir muito, porque a história da igreja, irmãos, daria para pregar talvez uns 30 anos, todo dia, né, para poder explicar mais ou menos. Então a gente tem que resumir muito, então não é fácil para botar tudo muito, muito na ordem. Então às vezes fala sobre uma coisa lá, depois volta para mais, está lá no ano 500, aí acaba voltando para o ano. A ordem cronológica está mais ou menos, não está assim perfeita, não está exata. Então a história da igreja, seguindo esse raciocínio, né, dos católicos, né, que Pedro é o fundador da igreja, veja como a coisa é absurda. Veja como que é uma coisa absurda. Como que a pessoa não quer entender, não tem jeito. Você precisa querer aprender. Uma pessoa que não quer aprender, não tem jeito. Se a pessoa não quer enxergar, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E tem muitos católicos que não querem enxergar, e tem muitos que frequentam igrejas evangélicas também que não querem enxergar. Não tem jeito. A pessoa não quer enxergar. E se a pessoa não quer enxergar, não tem jeito. Porque, veja bem, se Pedro fosse o fundador da igreja, primeiro ele já tinha, como eu disse, já caído a igreja, porque já tinha negado Jesus. Mas segundo, a igreja, ela não se chamaria igreja cristã, se chamaria a igreja pedrina. Porque você já imaginou, a Fundação Ayrton Senna foi fundada pelo Nelson Piquet. Já pensou? É mais ou menos isso. Eu queria te apresentar aqui as nossas instalações. Essa aqui é a Fundação Ayrton Senna. Né? Tem a fundação, não sei se ainda existe, tinha, né? Então, acho que deve ter ainda. Essa aqui é a Fundação Ayrton Senna. Aí a Fundação Ayrton Senna, mas que lindo, mas que maravilhoso, mas que investimento. Puxa vida, hein? Fundação Ayrton Senna. Quem foi que fundou? Foi o Nelson Piquet. É mais ou menos isso. Entendeu? Como se o nome diz a Fundação Ayrton Senna, não pode ter sido o Nelson Piquet que fundou. Se o nome já está dizendo que é a Fundação Ayrton Senna. Agora, se a palavra já diz que é a igreja cristã, como é que pode ser Pedro que fundou? Então teria que ser a igreja pedrina, sei lá o que nome seria. Então, é a igreja cristã, quem fundou foi Cristo. Quem fundou foi Cristo, não pode ter sido outra pessoa a não ser a pessoa de Cristo, até mesmo porque quem morreu na cruz não foi Pedro, quem morreu foi Cristo, quem nasceu da Virgem, quem foi concebido pelo Espírito Santo foi Jesus Cristo, né? Então que coisa mais absurda, né? Pensar que Pedro foi, né, o que fundou a igreja. Bom, eu falei que eu ia explicar mais na frente, mas eu vou explicar já. O que acontece é o seguinte, a Bíblia diz, Pedro teve uma revelação e falou, quem dizem por aí que eu sou? Uns dizem Elias, e tu, Pedro? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bom, bem-aventurado porque você teve essa revelação, não foi carne nem sangue, foi o Espírito que te revelou. E tu és Pedro. Pedro significa pedra. E tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, amém. Se você não for estudar realmente, não tiver o Espírito Santo, e não for estudar o restante da Bíblia, o que o texto parece dizer? Parece dizer que Pedro é o fundador da igreja mesmo. Só que é o seguinte, não podemos usar o texto isolado, nós temos que estudar o texto, o que significa, de onde vem. Então, o que significa é o seguinte, Pedro significa pedra, mas peraí, mas que tipo de pedra? Pedro significa pedra, mas significa um tipo específico de pedra. Então, Pedro significa pedra, mas significa, na verdade, no grego, Petros. E o que significa Petros? Uma lasca de pedra, ou então uma pequena pedra. Então, é mais ou menos assim. Pedro, tu significa uma lasca de pedra.
uma lasca, olha aqui, uma lasca daquela pedra grande, e sobre esta pedra grande edificarei a minha igreja. Prestou atenção? Então, sobre a pedra grande, ou sobre a revelação, né? Muitos falam, né, sobre a revelação da pedra, também está correto, né? Lógico, ele teve a revelação ali de que Cristo era o Filho, que Cristo era a pedra, Cristo, que a igreja seria edificada, que Cristo é o Filho de Deus. Ele teve a revelação correta, né? Então, sobre a revelação de que a pedra grande é que vai ser edificada a igreja. Então, Cristo é a pedra grande, Pedro é pedra, mas é a lasca da pedra. Entendeu? Porque em grego, Pedro é Petros, e Petros não é a pedra grande, Petros é uma lasca de pedra, uma lasca de uma pedra grande, de uma pedra. Então, e sobre esta pedra grande, edificarei a minha igreja. Então, a igreja é edificada em cima da pedra grande, é em cima de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é essa rocha de sustento, a rocha é a pedra angular. Jesus Cristo, não tem negócio de Pedro, não tem negócio de nada. Papa também não tem nada a ver, a igreja católica nem existia, não tinha nada a ver. Os 3 primeiros anos, os 3 primeiros séculos, pode-se chamar a igreja cristã, o que seria, né, não existia ainda a expressão evangélica, mas que seria cristã ou evangélica é a mesma coisa. Agora, lógico que ali para o 2º ou 3º século, talvez a igreja, talvez o Império Romano já tenha influenciado em alguma coisa, mas ali ainda era a igreja cristã, as práticas cristãs verdadeiras. Depois, 4º e do 5º século, aí começou então a transição. Mas antes eu queria falar então sobre as perseguições, as grandes perseguições. Eu queria dar uma passada rapidamente. Então, a igreja cristã verdadeira, nunca houve um período em que não houvesse perseguição. Alguns historiadores dizem que houve alguns momentos de trégua, muito, muito pouco, mas a maioria dos historiadores concorda que não houve trégua. Houve trégua, assim, era tipo, tá uma trégua, não está tendo perseguição, mas a perseguição está sendo preparada lá, estão preparando o bote, entendeu? Então, isso não é trégua. Então, muitos historiadores concordam que, na verdade, no fundo, não houve trégua. Houve alguns momentos assim que parecia que estava mais calmo, mas trégua mesmo praticamente não houve. Os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos. E a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele será perseguido. Ele será perseguido. Agora, o que acontece é o seguinte, nós hoje não somos perseguidos, porque no nosso país você pode ministrar tudo. Nós não somos perseguidos fisicamente, mas nós somos perseguidos emocionalmente, psicologicamente. Nós somos muitas vezes humilhados, entendeu? Isso não é perseguição? Isso é perseguição também. Isso é perseguição também. Você tem problema no trabalho, tem empresa que, se for evangélico, botar no currículo que é evangélico, por exemplo, já não pega. Então tem muitas complicações aí. Há perseguição, sim. Não há aquela perseguição física como havia na época. Mas cada época é época, cada época a sua época, mas, enfim, sempre o cristão verdadeiro, o cristão que é autêntico, acaba sendo, de alguma maneira ou de outra, perseguido. Mas eu não quero falar dessa perseguição assim de individual. Eu quero falar das grandes perseguições que teve nos 3 primeiros séculos, perseguições em massa. Perseguições em massa, onde a perseguição era geral. E a primeira, né, foi no ano 67, na época do imperador Nero. No ano 67, na época do imperador Nero, esse imperador ele era totalmente louco, e ele, o que é que ele fez? A perseguição na vida dos cristãos foi tão grande, mas tão grande. Aliás, nessa época já era comum, antes dessa grande perseguição de Nero aí, já era comum eles executarem presos, executarem cristãos no Coliseu romano, assim, jogado aos leões, para lutar com os leões, queimado vivo, cortado ao meio, as atrocidades, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vai chegar um dia que eu vou falar sobre os modelos de tortura. Não vai ser hoje. Eu vou falar sobre os modelos de tortura. A criatividade deles era tão grande, irmãos, para inventar um modelo para torturar um pouco mais. Irmãos, a criatividade a mente era fértil.
A mente era fértil, muito fértil. Olha, irmãos, o Hitler ficou um anjinho perto desse povo. Um anjinho perto desse povo. Um anjinho. Então, alguns historiadores chegam a dizer que o Coliseu, o sangue no chão do Coliseu, ele chegava a cobrir o tornozelo das pessoas. O sangue no Coliseu chegava a cobrir o tornozelo. Irmãos, era sangue, irmãos. Porque eu imagino que o Coliseu era enorme. Na sua primeira construção, na sua primeira inauguração, o Coliseu cabia em torno de 60 a 70 mil pessoas. Depois eles construíram mais um andar. Passado um tempo, eles construíram mais um andar, e aí o Coliseu passou a caber de 90 a 100 mil pessoas. Então, era jogado ali no Coliseu para ser comido pelos leões, para ser queimado, para ser, era jogada, quer dizer, no Coliseu a prática principal era essa, de lutar com os leões. Era centenas e milhares, eram famílias inteiras com criança, eram mães com criança no colo. A coisa era terrível. Então, eu estou estudando isso daí, há alguns dias já, algumas semanas, acho mais de mês já, que eu estou estudando isso daí, e eu fico pensando o seguinte, irmãos, e a gente, irmãos, você perdeu o emprego, aí você já quer morrer, a aposentadoria, agora vai baixar a aposentadoria sua, estão querendo fazer o coisa, você já quer morrer, você já quer desviar do caminho do Senhor. Abaixou R$50 no salário, você já quer desviar da igreja. Mas como assim? Eu estou dando o dízimo. Irmãos, o sofrimento daquele povo, irmão, o que os cristãos autênticos passaram de sofrimento, irmãos. A gente, sabe, eu vou falar uma coisa para você. Se você estudar um pouquinho a história, você tem vergonha de dizer que é crente. Você tem vergonha. Eu sou um homem de Deus. Eu luto, mas ainda eu começo a ler isso aí, eu fico com vergonha de falar que eu sou crente, irmãos. O sofrimento que esse povo passou. Centenas e milhares de cristãos jogados no Coliseu para ser comido pelos leões. 100 mil pessoas. Nem um jogo de Brasil e Alemanha dá 100 mil pessoas. 100 mil pessoas aplaudindo o sangue dos cristãos sendo derramado ali. E os cristãos sendo mordidos pelos leões cantavam: aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Vou falar uma coisa para vocês. Será quando botavam aquela espada no pescoço do camarada e falavam: nega Jesus? Não vou negar, ele é o meu Senhor, então você vai perder a cabeça. Os cristãos de hoje aguentariam isso? Os cristãos de hoje estão negando Jesus. Será assim uma pessoa... Eu fico perguntando, irmãos, eu não estou dizendo. Você sabe que eu não sou pregador da prosperidade, os irmãos sabem, eu posso falar isso. Será que quando nós não damos o dízimo, nós não estamos negando Jesus? Será que quando nós ficamos com ódio de um irmão e não consegue perdoar, será que você não está negando Jesus? Será que quando você dorme... fica em casa um dia com preguiça e não vai assistir, não vai para o culto, fica em casa assistindo televisão, depois o pastor pergunta: por que você não vê, irmão? Aí você inventa um monte de mentirada. Será que você não está negando a Jesus? Será que você não está negando a Jesus? Eu já ministrei aqui sobre a escatologia, uma sequência de palavras sobre escatologia. Tem muitos irmãos esperando chegar a marca da besta. Tem muitos irmãos esperando chegar a marca da besta. Aliás, os irmãos de hoje, atualidade, acho que a maior parte até, estão esperando chegar a marca da besta literal. Mas será se a marca da besta vai ser literal mesmo? Será? Será se muitas pessoas já não estão marcadas no seu coração? A Bíblia diz que os cristãos verdadeiros já estão selados. E você viu algum cristão verdadeiro aí com um selo na testa? Nunca viu. Então esse selo significa que é no interior, não dá para ver. Bom, se o selo dos cristãos verdadeiros é no interior, não dá para ver, o selo dos que vão para o inferno deve ser também lá dentro. Não deve dar para ver também. Eu não duvido que não venha algum governante meio louco que queira marcar alguma coisa, mas eu creio que não é isso que vai levar ninguém para o inferno, não. Não é essa marca exterior que vai levar ninguém para o inferno, não. Porque essa marca exterior, se marcar, depois dá para fazer uma cirurgia e arrancar ela. Agora, aquela marca que tiver no coração, aquela só Deus pode arrancar, só um arrependimento verdadeiro, só se entregar ao Senhor de verdade. Médico nenhum pode arrancar aquela marca que está no coração. Irmãos, esse imperador Nero que provocou essa primeira grande perseguição, ele botou fogo em Roma. Ele botou fogo em Roma.
E sabe o que ele fez? Botou fogo em Roma e acusou os cristãos. Falou que eram os cristãos que tinham botado fogo em Roma. E a quantidade de cristãos, os historiadores não conseguem, não dá para saber. Foi tanto cristão que morreu, foi tantos. Ali morreu quase a metade dos cristãos vivos da época. Tanto que os historiadores nem sabem quantos que foram. Tantos cristãos que morreram queimados vivos. E alguns historiadores dizem que nessa grande perseguição, nessa primeira grande perseguição provocada por Nero, que depois botou a culpa nos cristãos, morreu Paulo e Pedro. Morreu o apóstolo Paulo e Pedro. E alguns historiadores dizem, não sei se é verdade, isso aqui eu não sei se é verdade, mas pode ser que seja. Alguns historiadores dizem que Pedro ele já tinha fugido de Roma. Ele já tinha fugido e ele estava seguro já. Mas aí Deus falou com ele que ele precisava voltar, porque enquanto ele não se entregasse, ia morrer o resto dos cristãos. A hora que ele se entregasse. Alguns historiadores dizem isso, não é um só. Mas como alguns deles são católicos, então não sei se dá para... Mas alguns que não católicos também falam que ele voltou. Ele voltou e se entregou. E aí então, como ele se entregou, acabou a perseguição. Aí quer dizer, tipo assim, acabou, não foi ele que salvou, tudo é Deus, né? Mas de repente foi o instrumento de Deus ali para salvar o restante dos cristãos. Né? Alguns historiadores chegam a apontar isso. Isso eu não sei, não dá para afirmar. É assim, mas alguns historiadores chegam a dizer isso, que Pedro voltou então e foi. Mas depois eu vou falar mais sobre isso, como foi essa morte aí de Pedro e de Paulo. No ano 67, então, houve essa grande barbaridade. Depois, no ano 81, também houve uma grande perseguição generalizada, que era no tempo do imperador Domiciano. Também foi muito sangrenta. No ano 108, o imperador Trajano também teve uma outra perseguição. Essa aqui, que eu estou citando aqui, é umas 9 ou 10 aqui, perseguições em massa. Mas como eu disse, perseguição individual sempre houve, nunca deixou de existir. Mas isso aqui eram perseguições em massa. E os cristãos morriam. Por que os cristãos morriam? Porque eles não negavam a Jesus, porque eles não voltavam atrás, eles falavam, não, Jesus é o nosso Senhor. Eles não negavam. Por que eles morriam no Coliseu? Porque eles não negavam Jesus. Eles não negavam Jesus. E hoje, pergunto eu a vocês, esses evangélicos, seja ele pastor, seja cantor gospel, seja da igreja A ou seja da igreja B, quando vai cantar, quando vai falar alguma coisa, vai se apresentar lá na Globo, e tá aqui os homossexuais, tá bom, é tudo amigo, a gente ama, a gente respeita. Não é assim que funciona. Entendeu? Se fosse o cristão verdadeiro, autêntico, como eram os cristãos aqui da igreja primitiva, eles diziam, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, isso aqui vai para o inferno se continuar assim. Tudo bem. A única coisa que aconteceria com ele, sabe o que vai acontecer hoje com um cara desse? Vai morrer? Não vai. A única coisa é que ele não vai mais aparecer na Globo. Agora, para eles continuar aparecendo na Globo, eles não falam o erro, eles não apontam o pecado, eles não apontam o erro. Será se não está negando Jesus? Como o pastor André Valadão, que apareceu pregando junto com o padre Fábio de Melo, e depois fez um monte de elogio para o padre Fábio de Melo. Que unção, que homem ungido, que bênção, que poder de Deus, que graça de Deus, continue assim, continue sendo usado por Deus. Falou do padre Fábio de Melo, eu digo para padre, se você seguir esse caminho, você vai para o inferno, você e todos aqueles que seguem, essa que era a verdade, isso é que é o verdadeiro amor. Mas aí vai e fala que unção, que poder. Será se isso não é negar Jesus? Será se isso não é negar Jesus? Será se você negar Jesus por causa do emprego, ou por causa de um salário maior? No ano 162, o imperador Marco Aurélio, uma grande perseguição. No ano 192, o imperador Severo. No ano 235, o imperador Moinho.
O ano 249, o imperador Décio, essa aqui também parece que foi bem terrível, terrível. No ano 274, o imperador Aureliano, essa também foi uma perseguição muito, muito sangrenta. Mas alguns dizem que a maior de todas elas, maior até do que a primeira, produzida por Nero, foi a do ano 303. Imperador Diocleciano. Foi um pouquinho antes da conversão, entre aspas, né, de Constantino. Essa foi a última, porque logo depois Constantino diz que se converteu, pois eu vou explicar isso também. Diz que se converteu, mas não converteu coisa nenhuma. Ele não converteu coisa nenhuma, entendeu? Mas ele diz que se converteu e começou então a ajudar, entre aspas, a igreja. Só que a ajuda dele foi a médio e a longo prazo, a mentira sempre traz morte. A ajuda dele acabou a longo prazo destruindo a igreja. A ajuda dele acabou destruindo a igreja. E essa foi uma perseguição que alguns dos historiadores dizem que foi muito, muito mais sangrenta do que a de Nero, que já foi uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível. Uma coisa terrível a de Nero. Mas essa de Diocleciano ainda foi pior. E, irmãos, ali está escrito a cidade de Frígia, mas na verdade Frígia não é uma cidade, Frígia é uma província. Frígia era uma região. Então, essa região de Frígia foi totalmente destruída. E uma das cidades, eu não me lembro o nome dela, dessas cidades foi queimada. Uma dessas cidades, ela foi totalmente queimada, irmãos, totalmente. Mas Frígia, na verdade, não era uma cidade, ela era uma região, era uma província. Uma província. Então, a destruição era tão grande, inclusive esse nome Frígia já nem existe mais, né? Porque essa região foi destruída. Então, uma província não é uma cidade só, não é uma região, era uma região grande. Foi totalmente destruída, esse nome foi até extinto. E uma outra informação aqui, que, né, do jeito que está ali, parece que é tudo uma coisa só, mas são 3 informações totalmente diferentes aqui. E outra, então a primeira é que essa região foi totalmente destruída, se tamanha é a destruição. E esses 666 soldados, 6.666 soldados foram mortos, martirizados. Soldados, sabe por quê? Eles conviveram muito com seus, com as pessoas com os cristãos que eles iam executar, que eles iam, né? Eles conviveram muito e por causa dessa convivência, eles desobedeceram a ordem de executar os cristãos e por isso eles foram mortos. 6.666 soldados. 6.666 soldados em massa, eles se recusaram a executar os cristãos, se recusaram a cumprir as ordens, por isso eles foram todos mortos e martirizados. Eles, a princípio, não eram cristãos, mas não sei, para eles terem uma posição assim tão radical, acho que eles converteram todos. Eles foram todos mortos, foram martirizados por Jesus, para não matar os cristãos. Acho que se converteram todos. Entendeu? Aí, não sei, só Deus sabe o que está no coração. E a respeito do sangue do Coliseu, eu já falei que o sangue no Coliseu ali a quantidade era grande, era muita gente que morria. E alguns, né, dizem que o sangue dos mártires, né, o sangue dos cristãos era a semente da igreja. Quanto mais matava, mais crescia, né? Agora, uma coisa eu falo para vocês. Eu sempre fico pensando, lá nas minhas orações, quando estou estudando a palavra, eu sempre fico pensando, se viesse uma grande perseguição no Brasil, eu acho que até no mundo, mas dos outros países eu não tenho muita autoridade para falar, mas do Brasil eu conheço. Se viesse uma perseguição grande aqui no Brasil, sobraria poucos evangélicos, sobraria só os verdadeiros, e os verdadeiros são muito poucos, porque a palavra que está sendo pregada aí, na maioria das vezes está errada. Na internet a gente ainda encontra homens de Deus pregando a verdade, mas aqui por aí é um pouco difícil, né? Ainda tem, lógico,
mas é a minoria. Ainda tem, lógico, é a minoria. Parece que aqueles que pregam a verdade estão mais escondidos, parece que eles não estão tão na mídia. Aqueles que estão na mídia parece que são os que não pregam a verdade, né? Então, dito isto, passamos para o segundo princípio. Então, o segundo princípio, eu quero falar a respeito dos principais mártires dos 3 primeiros séculos. Mas antes, deixa eu completar aqui o que eu estava falando. Irmãos, eu fico pensando que se vier uma grande perseguição, sobra pouco, e de repente, às vezes até passa pela minha cabeça, poxa, mas seria bom, porque, veja bem, porque é complicado esse negócio dessa mentira, o povo dizendo que a igreja tem 27% dos brasileiros são evangélicos, 27% dos brasileiros são evangélicos, o evangelho está crescendo a todo dia, e para cada um evangélico que aumenta 3 pedófilos. Entendeu? Para cada 2 evangélicos é 6 bandidos. Entendeu? Para cada 10 evangélicos é 20 deputados ladrão. Rapaz, toda vez que a igreja cresceu, que houve um avivamento, que houve crescimento da igreja de verdade, ela influenciou o Estado mudou, as autoridades mudaram junto. E que evangelismo é esse? Que cristãos são esses que não muda nada, que piora a nação cada vez pior? São cristãos só de nome, só nominais. São cristãos que não têm testemunho. São cristãos que não são luz para o mundo, que não traz luz para o mundo. O mundo continua em trevas, o mundo continua na escuridão. Cadê esses cristãos que não traz luz para esse mundo? Cadê esses cristãos? As igrejas vão enchendo, mas quanto mais enche a igreja, enche mais o presídio. Quanto mais enche a igreja, mais homossexualismo. Para cada um crente que aumenta, para cada um que se diz evangélico, tem 10 homossexuais aparecendo. Isso é o nosso cristianismo no Brasil? É esse que é o cristianismo? Então eu quero falar dos principais mártires dos 3 primeiros séculos. João Batista, primeiro. Irmãos, eu estou iniciando hoje uma série de pregações sobre a história da igreja. A história da igreja, irmãos, não tem como negar, ela começa em Cristo, correto? Mas eu não tenho como deixar de falar de João Batista, porque João veio para anunciar a Cristo. Ele veio para abrir o caminho. Então eu vou começar por João Batista. Embora oficialmente o início da igreja foi com Cristo. Cristo que é o fundador. Mas eu quero falar de João Batista. E como é que foi a morte de João Batista? E eu estudando sobre a morte de João Batista, eu vi alguns absurdos. Alguns pastores, olha, não é padre não, pastores, né? Dizendo que João Batista errou, porque João Batista não obedeceu às autoridades, ele se rebelou contra o rei Herodes, e a gente tem que respeitar a autoridade, a Bíblia diz que tem que respeitar a autoridade, por isso ele foi, né, derrotado, por isso o ministério dele acabou. Pastor pregando isso, irmãos, pastor! E falar para você não foi um só não. Pastor, muitos cristãos de hoje, infelizmente, eles veem a vitória, eles só conseguem ver vitória nas coisas visíveis, nas coisas desse mundo, irmãos. As coisas desse mundo não têm vitória, esse mundo está perdido, esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Nós não viemos aqui para tirar proveito desse mundo, nós viemos para dar nossas vidas nesse lugar. Nós só viemos para nos oferecer em sacrifício a Deus nesse lugar. João Batista se ofereceu em sacrifício a Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer que daquele de nascido de mulher, ele é o maior. Aí vem um pastor e diz que João Batista desobedeceu, se rebelou contra o rei, por isso morreu. Por isso o ministério dele acabou, ele podia ter tido um ministério muito bom, muito maior. Ah, meu Deus do céu. E nós ainda achamos que os crentes estão aumentando. As igrejas estão enchendo. Mas a igreja é invisível. Eu não sei se ela está crescendo. Porque se ela estivesse crescendo, o Brasil estaria melhor. O Brasil estaria melhor. Então, vamos lá. Por que João Batista morreu? Qual foi o motivo? Qual foi a condenação? Qual foi o motivo? Porque João Batista não teve medo de pregar a verdade.
mesmo sabendo que ele poderia perder a vida. Ele não teve medo de pregar a verdade, porque enfrentar um rei naquela época era sinal de morte. Não foi um azar. João Batista não deu um azar, que a menina dançou lá e ele deu um azar. Não. Enfrentar um rei naquele tempo era 99% você ia morrer mesmo. Então João Batista provavelmente já sabia que ele ia morrer, mas ele foi fiel à palavra. Qual que é o nosso foco? Nós não podemos perder o foco. Ouvi uma história uns dias atrás aí, que é o seguinte: um presidente num determinado país, ele foi fazer uma inauguração num porto. Ele saiu do palácio, foi fazer uma inauguração, foi para inaugurar um grande porto. Mas aí no caminho, ele encontrou muita gente querendo tirar foto. Presidente, uma foto aqui, uma foto ali, uma foto lá. E aí, mais para frente um pouco, ele encontrou muitos jornalistas querendo entrevistar. Senhor presidente, como é que é esse negócio do aeroporto, senhor? Como que o senhor conseguiu? Tão façanha, poxa, o senhor presidente e tal. E ele ficou dando entrevista para um, dando entrevista para outro, tirando foto com outro. Quando ele chegou no porto, o porto já tinha sido inaugurado sem a sua presença. Entendeu? Ele perdeu o foco. Nós não podemos perder o foco. Nós não viemos aqui para ser destaque nesse mundo. Nós não viemos aqui para terminar bem. Nós viemos aqui para, se possível, perder o pescoço nessa terra, mas ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Se possível, perder o pescoço. Por que ele foi? Porque ele apontava o pecado. Quem foi o maior homem de Deus nascido de mulher que eu acabei de falar aqui? João Batista. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. E qual que era a mensagem dele? Arrependimento, arrependei-vos. São pecadores. Arrependei-vos. Essa era a mensagem dele, essa é a mensagem do Evangelho. Não existe Evangelho sem a mensagem do arrependimento. Você nunca vai convencer alguém a ter Jesus. Você não convencer ele primeiro que ele é pecador e precisa se arrepender. Você nunca vai convencer alguém a tomar um remédio. Você não convencer ele primeiro que ele está doente. A frase famosa: não te é lícito ter contigo a mulher do teu irmão. Não te é lícito ter contigo a mulher do teu irmão. O que acontece na igreja cristã evangélica hoje? O que acontece? Se você fala assim, aquele cara lá está errado. Se você fala, olha, você está em pecado, você tem que mudar. Ele fala assim, pastor, aquele pastor fala mal dos outros. Em vez de falar do amor, ele fica acusando os outros. Hoje, na nossa cultura, se a gente prega a verdade, é que a gente não ama. Se a gente prega a verdade, a gente está falando mal dos outros. Se a gente prega a verdade, a gente está sendo divisivo. Entendeu? Na nossa cultura hoje é assim. Sabe, mas João Batista, ele pregou a verdade. Ele falou para o rei. Ele falou para o rei, não te é lícito ter a mulher do teu irmão contigo. Você está em pecado, você vai para o inferno. Aí a mulher endemoniada, né? E esse rei também, Herodes, também endemoniado, também, outro endemoniado. Aí a Bíblia diz que então, Salomé, filha de Herodias, dançou, né, enteada, né, do rei, né? Dançou para a coisa. Olha, irmãos, eu creio que ela não só dançou. Estou aqui querendo aumentar a Bíblia não, mas você sabe, a Bíblia é um livro verdadeiro, autêntico, perfeito, da primeira letra até a última, mas a Bíblia é um resumo. Dançou ali, pode ter um significado maior, ela pode ter feito mais coisa. Quer dizer, você sabe que o rei ali era um demoniado. E o que ela fez ali? Para ele chegar ao ponto de dizer que pode pedir o rei, não creio que foi só dançar não. Não creio que foi só dançar não. E aí ele fala, pode pedir o que você quiser até a metade do reino. Aí ela, talvez adolescente, não sabia o que pedir, foi lá se aconselhar com a mãe. O que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. Pede a cabeça de João Batista. Gostaria que aqueles dois que eu vi na internet lá, falando que João Batista fez tudo errado, que eles ouvissem isso aqui. Acabou o ministério de João Batista, por isso que Deus permitiu cortar a cabeça dele. Ele tinha que sumir do mapa para que Cristo entrasse. Acabou o ministério dele. O ministério de Jesus Cristo foi só 3 anos, foi suficiente. Ele não precisou viver a vida inteira. 1 ano totalmente nas mãos de Deus produz 10 milhões de vezes mais do que uma pessoa viver 200 anos fora da direção de Deus. Tinha acabado a parte dele, tinha se cumprido. A parte dele já tinha se cumprido.
Ele já tinha feito, já tinha anunciado, já tinha feito, o ministério dele estava pronto. Estava concluído o ministério dele, não tinha mais motivo para ele ficar. Não tinha mais motivo. Como o pastor Rodrigo falou esses dias aqui, João Batista, ele era da linhagem sacerdotal, ele era um sacerdote. Qual que era o lugar do sacerdote? No templo, a éstola sacerdotal. Mas João Batista se vestia de pele de camelo, pele de camelo. João Batista se vestia de pele de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E aonde que João Batista se quisesse encontrar João Batista, como é que você fazia? Acessava o Zap. No Zap você não achava ele. No e-mail também não. Mas o mais interessante é que lá no templo também você não encontrava ele. Se quisesse encontrar João Batista, tinha que ir no deserto. Se quisesse ouvir João Batista, tinha que ir no deserto, tinha que arriscar ser mordido de cobra, entendeu? Tinha que subir morro, descer morro, tinha que correr o risco de se machucar, correr o risco de morrer no meio do mato, ou atravessando o rio, para ouvir a palavra de João Batista. E hoje os cristãos de hoje ficam inventando um monte de ideias antibíblicas para atrair as pessoas para virem. Um monte de mentirada que não está na Bíblia para atrair as pessoas. Mas João Batista atraía as pessoas até o deserto com o poder da sua pregação. Eu estou terminando, irmãos. Estevão foi apedrejado até a morte. Qual foi a sentença? A sentença foi a morte, mas qual foi o crime? Pregar a verdade. Não ter medo de pregar a verdade. Confrontar, apontar o pecado, confrontar o erro. Não é assim do jeito que vocês estão falando, não. É assim, confrontar o erro. Esse foi o crime. E ele foi apedrejado até a morte. E você sabe que na lei dos romanos não tinha apedrejamento. Na lei dos romanos não. Apedrejamento era na lei dos judeus. Mas eles viviam debaixo da lei do Império Romano. Entendeu? Então, ele foi apedrejado. Aqueles que o apedrejaram, acusando de estar em pecado, acusando de ser um falso profeta, eles fizeram isso. Ele não foi apedrejado assim, ele não teve uma sentença de morte. Ele foi, a usar a expressão de hoje, ele foi linchado. Porque não teve uma autorização das autoridades romanas, e até mesmo porque apedrejamento não era. Tentaram apedrejar Jesus também. Mas a Bíblia diz que ele saiu de fininho. De fininho é uma expressão minha, irmãos, mas é mais ou menos isso. Ele saiu de fininho e foi embora. Entendeu? Tentaram apedrejar Jesus, mas não conseguiram. Ia ser apedrejado, ia ser um linchamento, porque pela lei romana não existia apedrejamento. Pela lei romana era a cruz, ou então queimado, ou então jogado no Coliseu romano. Mas o modo mais comum era a cruz na lei romana. E não tinha tido autorização dos romanos. Paulo foi apedrejado também, e só não morreu porque eles pensaram que tinha matado ele. Eles pensaram que tinham matado Paulo, e só que Paulo não morreu, sobreviveu. Só por isso que eles não conseguiram matar Paulo. Eles apedrejaram Paulo também. Isso aí foi um linchamento, porque não tinha tido a autorização das autoridades romanas para fazer aquilo. Então veja bem, um linchamento. Os que se achavam santos, que se achavam da doutrina correta, apedrejavam alguém que estava fora alguém que segundo eles estava pregando uma heresia, linchavam. A pessoa não tinha direito de defesa, nem as autoridades tinham dado essa autorização. Então, na verdade, Estevão foi um linchamento. Ele foi linchado. Entendeu? Foi linchado. E Estevão era jovem ainda. Muito jovem. Eu não sei quantos anos ele tinha, né? A Bíblia não diz, também não vi nenhum historiador falando quantos anos ele tinha, mas eu sei que ele era bem jovem, né? Então, e Estevão, o que Estevão faz?
depois do linchamento, né? Ou melhor, na hora do linchamento, o que Estevão faz? Perdoa eles. Entrego a ti o meu espírito, perdoa eles. Perdão. Aí quando eu disse, se de repente você não perdoar os irmãos, não perdoar o marido, não perdoar a esposa, será que isso já não é negar Jesus? Quando eu disse isso, você acha que eu exagerei? Se Estevão depois está sendo linchado, apedrejado até a morte, por pregar a verdade, ainda diz, Pai, perdoa eles. Mas aí vem uns imbecis que não conhecem a palavra, que nunca lê um livro, que nunca estudou nada, que não é nascido de novo, e aí acha que Estevão podia ter vivido mais, ter tido um ministério mais longo, mais bonito. Entendeu? Não compreendem que não é uma questão de distância, não é uma questão de ministério longo, mas uma atitude pode salvar muito mais gente. Uma atitude correta nas mãos de Deus pode salvar muito mais gente do que uma vida inteira pregando o Evangelho, sem estar totalmente debaixo da vontade de Deus. Não é o tamanho que faz a diferença, não é o tamanho da igreja que diz se ela prega a verdade ou não. Eu sei que muitas pessoas vão para a igreja por causa do tamanho da igreja. Eu sei que essas igrejas que não são igreja coisa nenhuma, que ninguém é crente naquele lugar. Entendeu? Se tem algum crente lá, Deus vai tirar eles de lá, essas igrejas neopentecostais aí, e já vai o recado para esses também. Se estiver lá, se você não sair de lá, você vai para o inferno junto com eles. Porque esse povo não prega o evangelho, são falsos apóstolos. Aliás, na história da igreja eu vou falar sobre os apóstolos, vou falar sobre os falsos também. Não existe apóstolo no dia de hoje. Esses apóstolos aí, segundo a Bíblia, são todos eles falsos. Todos eles são falsos. E eu vou provar para vocês na Bíblia aí. Entendeu? E não existe mais ou menos. Ou você é ou você não é. Eles não são. Acho que apóstolo nos dias de hoje não é muito correto. Mas eles estão com boa intenção. Não existe isso. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Segundo a Bíblia, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Irmãos,